Eu vou responder umas perguntas hoje que eu acredito que sejam uma dúvida que muitos têm. Em tese, parece uma coisa simples, mas não é. Mas eu tenho certeza que é uma dúvida assim absurda. Tá aí, ó. Qual a melhor maneira de se fazer fermentação, o processo total da massa? Bater a massa, deixar ela descansar, fazer a puntata por algumas horas para ela crescer de tamanho, fazer essa primeira fermentação. E aí depois reduzimos ela, porcionamos, fazemos os paletozinhos, as bolinhas, né? E leva para a geladeira, ou deixa em temperatura ambiente para fazer a última fermentação, ou leva para a geladeira para fazer a última fermentação a frio. E depois retira aí uma hora e pouco antes de ir para o forno. Ou fazer a fermentação em bloco. Bate a massa, pega o bolão, leva para a geladeira, 24 horas, retira, porciona, faz as bolinhas, ou espera mais perder o frio, mas espera a última fermentação. Obviamente vai perder o frio fazendo a última fermentação, acredita aí, dependendo do clima, umas 2, 3 horas. Então, ou volta para a geladeira para assar no dia seguinte, totalizando um processo total de fermentação de 48 horas. Bom, eu sei que na Itália, a maioria deles fazem a massa, espera uma puntata ali mais rápida, já porciona, boleia, lá muitos fazem em temperatura ambiente, de 12 a 24 horas, usando pouquinho fermento, 0,1% de fermento do total de farinha, que daria 1 grama por quilo. E lá tem um clima adequado para isso e já fica pronto ali, a hora que deu ponto já vai assar. Em tese, na logística para eles, é legal isso aí. Se fizer no Brasil em temperatura controlada também, porque não dá para fazer aqui, que às vezes está a 40 graus. Mas, de qualquer forma, isso eu estou falando logisticamente, dentro da sua pizzaria. Agora, tecnicamente falando, no meu entender aí, mesmo que você, durante as dobras, que leva aí quase 1 hora desse processo todo, mesmo com isso, a fermentação já ter iniciado, e ela precisa iniciar sim, porque ela vai para a geladeira, ela tem que ativar a fermentação, mesmo tendo esse espaço de tempo em que a fermentação já inicia primeiro, e é importante isso, pra gente, aí a gente leva para a geladeira, porque até o pH do produto final, ele muda, se você faz a puntata antes, ou leva para o bloco para a geladeira, entendeu? Então, o meu ponto de vista, eu acho que se você fizer o bolão e levar para a geladeira para maturar, acompanhando uma fermentação bem lentamente, e depois tirar e bolear e deixar fazer a última fermentação em temperatura ambiente, ou em geladeira, e finalizando em temperatura ambiente, eu acredito ser o correto. E é o que eu faço. E por que eu digo isso? Porque no meu entendimento, o fermento, os micro-organismos do fermento, eles têm que receber esses açúcares, né? Essa é a lógica. Receber esses açúcares, o amido da farinha, já em açúcares simples, que é a glicose, para eles se alimentarem mais facilmente. E aí, fazer a fermentação. Isso tudo num processo lento. Tudo num processo lento. Enquanto que e quem que faz isso? São as enzimas que trabalharam para quebrar esse amido nesse açúcar simples e também as proteínas em aminoácidos. Tudo isso é o processo de maturação, que as enzimas vão fazer esse trabalho. As enzimas fazem esse trabalho e o fermento se alimenta do resultado disso. Entendeu? Então, me parece uma coisa óbvia. E quem que vai ganhar com isso? É o cliente. Às vezes você tira do forno, as pizzas são visivelmente equiparadas, assim.
Mas, no meu entendimento, para quem vai comer, o melhor é isso aí. Para mim, eu entendo que seja isso. Tem o processo de maturação finalizado com o processo de fermentação, né? O italiano pode falar que não, tem que fazer a puntata primeiro, já faz uma primeira fermentação explosiva para ir boleia para, sabe? Tudo bem, dá certo também, mas tecnicamente eu não vejo muita coerência nisso, entende? Não sou entendedor de química, nem de biologia, mas a gente imagina que seja esse o caminho natural até se comer a pizza. Trabalho enzimático aliado ao trabalho do fermento. Então, para mim é isso aí. Quem perguntou, a resposta é um pouco longa, mas tá aqui a minha posição, tá bom? Eu sei que 30% fazem dessa maneira, 70% fazem o contrário. Aí é uma questão de conhecimento e uma questão de preferência. A minha é essa. Tamo junto.